Olá, pessoal! Então, conforme prometido, eu estou gravando para vocês uma revisão da aula que a gente já teve presencialmente. Então, a aula que a gente teve foi de conceitos farmacoterapêuticos. Quem lembra tudo, não precisa assistir essa aula, só vai lá e responde as perguntas que tem aqui no Moodle. Para quem não veio na aula ou para quem quiser relembrar, eu preparei então essa revisão um pouquinho mais curta, mais focada, mais rápida, só para a gente relembrar então os principais conceitos farmacoterapêuticos. Então, eu sempre gosto de, no começo da aula, dizer quais são os objetivos, né? Então, o objetivo dessa aula é revisar a aula que a gente já teve, a gente discutiu, conversou bastante, os conceitos farmacoterapêuticos básicos relacionados ao exercício da profissão farmacêutica. Tem aquela velha história, né? A gente passou no vestibular, começou um curso novo, e daí já chega uma tia, liga pra gente e pergunta: e tal medicamento interage com outro? Ou a mãe pergunta: tu que tá estudando farmácia, eu posso tomar um vinhozinho com esse medicamento? Não posso? O que pode, né? Então, como é que a gente vai começar a organizar os conhecimentos básicos para o exercício da profissão farmacêutica. Às vezes enrola um pouco as palavras, mas eu não vou editar isso. Então, segue. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é a bula, porque nem tudo que vão ligar para vocês e vão perguntar, a gente vai saber. A gente tem que saber consultar as informações e saber onde olhar, saber entender o que a gente está lendo. Tá? Então, a gente tem uma resolução sobre bulas, que ela estabelece as regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde. Então, hoje a gente tem bulas que elas são direcionadas para o paciente, entendendo uma linguagem mais acessível, e bulas que são direcionadas para os profissionais da saúde. Então, a gente consegue consultar online os bulários, onde tem as informações detalhadas para profissionais da saúde, onde a gente vai ter informações mais aprofundadas. Então, de que forma a gente deixa a bula mais inteligível, entendível para as pessoas leigas, né? Então, em vez de ação esperada do medicamento, a gente responde a pergunta: como o medicamento funciona? Em vez de cuidados de armazenamento, vem a perguntinha: onde e como devo guardar o medicamento? Vocês vão notar, então, que nesse tipo de bula sempre vai vir na forma de perguntas as coisas. Que as perguntas é uma forma de a gente se aproximar da pessoa, é uma forma da pessoa entender melhor o que a gente está falando. Então, cuidados de administração, como devo usar o medicamento. Indicações, por que o medicamento foi indicado. Então, sempre na forma de perguntas. O que é também uma técnica que a gente pode utilizar de comunicação com os pacientes. Ele está lá no balcão da farmácia e a gente pode perguntar as coisas para a pessoa e ver como é que ela entende. Riscos do medicamento. Quando não devo usar? Reações adversas. Quais males o medicamento pode causar? E superdosagem. O que fazer se alguém usar uma grande quantidade de medicamento de uma só vez? Então, a primeira coisa que a gente vai ver são as indicações. O que são indicações? Indicações são aquelas patologias, ou aquelas doenças, ou aqueles problemas, ou aquelas situações nos quais um medicamento é indicado, no quais um medicamento vai ser eficaz. Então, o medicamento pode ser indicado para analgesia. Então, ele vai ser um analgésico, vai diminuir as dores. E vocês vão ver que um mesmo medicamento pode ter mais do que uma indicação. Pensem em algum exemplo disso. Lembram de alguma coisa? Vamos pensar. Qual medicamento pode ter mais de uma indicação? Tem vários, tá? Que tem mais de uma indicação, mas eu vou dar um exemplo então. A gente tem, por exemplo, o propanolol, que é um medicamento antihipertensivo e que é utilizado também para enxaqueca. Então, não necessariamente vai ser para uma indicação apenas. Eficácia. Eficácia é o grau em que o medicamento é capaz de induzir seus efeitos máximos. Então, se eu tenho 2 medicamentos antihipertensivos, o medicamento A, que baixa a pressão em 20 milímetros, e o medicamento B, que baixa em 10 milímetros, qual deles é mais eficaz no tratamento da hipertensão? O medicamento A. A gente vai utilizar a eficácia farmacológica para falar do efeito máximo obtido em ensaios pré-clínicos, que é antes de a gente fazer o ensaio com pessoas.
E quando a gente começa a tratar do efeito em pessoas, a gente vai já para eficácia clínica. A gente vai ter uma aula lá na frente que a gente vai falar do desenvolvimento de medicamentos, da pesquisa clínica, onde a gente vai entender bem isso. Tá? Então, a eficácia clínica é a partir da fase 2 dos ensaios clínicos. A eficácia ela é mais usada para a gente comparar fármacos de diferentes classes ou com diferentes mecanismos. Às vezes a gente tem diferentes mecanismos para tratar a mesma patologia. A própria hipertensão, a gente tem, por exemplo, beta-bloqueadores, a gente tem inibidores do canal de cálcio, tem vários tipos de mecanismos diferentes. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, são mecanismos diferentes que têm o mesmo objetivo de controlar a pressão arterial. Já a eficiência ela é mais relacionada com a potência. O que é a potência? A potência é a dose necessária para a gente produzir 50% da resposta máxima que o fármaco é capaz de induzir. A eficiência ela é mais usada para a gente comparar... Ó, chegou o dinossauro! A eficiência ela é mais usada para a gente comparar fármacos da mesma classe ou com o mesmo mecanismo de ação. Então, ela é utilizada quando a gente pega, por exemplo, 2 beta-bloqueadores. Qual que é mais eficiente? Então, qual que consegue os melhores efeitos com as menores doses? Que às vezes não faz sentido a gente comparar a eficiência de fármacos que têm mecanismos de ação diferentes. Então, nesse caso, a gente compara a eficácia. E quando é o mesmo mecanismo de ação, a gente compara a eficiência. O resultado terapêutico, que é o que a gente busca, ele é uma soma de diferentes fatores. Ele vai ser a soma da eficácia, da eficiência, do acesso, que não adianta a gente ter o melhor medicamento, super eficaz, super eficiente e ser muito caro, e as pessoas não conseguirem ter acesso a ele. De ter efeitos adversos toleráveis, que hoje a gente vai ver isso, que todos os medicamentos eles têm efeitos adversos. E do uso racional, que é a gente indicar o medicamento certo para a pessoa, apenas aquele medicamento que ela realmente necessita, nas doses adequadas, pelo tempo adequado. E isso gera efetividade e o resultado terapêutico. O resultado terapêutico ele também é uma reunião dos efeitos farmacológicos, do efeito placebo e do esforço terapêutico. Não adianta nada também a gente ter o medicamento correto, escolhido adequadamente, e a pessoa não utilizar o medicamento adequadamente. Contraindicações. Contraindicações é quando a pessoa tem alguma condição que vai gerar a limitação do uso de algum medicamento ou a não utilização, ou a contraindicação absoluta. Que tipo de contraindicação pode ser? Uma comorbidade, ou seja, a pessoa que vamos pegar lá o exemplo que eu já tinha dado antes do propanolol, a pessoa que é asmática, não é indicado utilizar o propanolol. Então, é uma comorbidade. Idade, tem medicamentos que não são adequados, por exemplo, para crianças, tem medicamentos que não são adequados para mulheres, para homens, tem muitas questões assim. Porque se a gente desrespeitar uma contraindicação, a gente vai ter uma consequência nociva ao usuário. Precauções. Precauções são aqueles cuidados para a gente evitar possíveis consequências indesejáveis resultantes de um uso de medicamento. Ou seja, seriam os cuidados. Seriam aqueles cuidados que a gente tem que observar, que se a gente não observar eles, pode levar ao aparecimento de efeitos indesejados ou o medicamento não funcionar. Por exemplo, uma precaução bem comum ao utilizar esse medicamento é evitar operar máquinas, evitar dirigir. Alguns medicamentos causam sonolência e podem ser perigosos nesse sentido. Efeitos adversos. Aqui vem uma das coisas mais importantes. Então, eu vou fazer umas estrelinhas aqui nesse slide. Vou ver se eu consigo. Então, eu achei aqui uma estrelinha para botar pra gente. Para chamar atenção para isso mesmo. Então, é muito importante a gente saber que os efeitos adversos ocorrem em doses terapêuticas normais. O que isso significa? Botei a estrelinha ali antes, né? Significa que os efeitos adversos vão ocorrer mesmo que a gente faça tudo corretamente, mesmo que a gente tome a dose correta, mesmo que seja o medicamento correto, indicado para a pessoa certa,
nas doses adequadas, mesmo assim podem ocorrer efeitos adversos normais. Não significa que a pessoa está usando o medicamento errado. Claro que a gente pode fazer adaptações na dosagem, troca do medicamento, adaptações na posologia, para tentar diminuir e contornar esses efeitos adversos. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o que é importante a gente saber é que não significa que o medicamento está sendo tomado errado. Pode serem necessários ajustes, mas não significa que foi feito um uso errado, pois pode ocorrer em doses terapêuticas normais. Então, aqui a gente tem uma classificação dos efeitos adversos, que eles podem ser leves. É comum ocorrerem efeitos adversos leves, de curta duração, que não necessitam que a pessoa pare de tomar aquele medicamento, nem que troque o tratamento. Mas os efeitos adversos podem ser moderados, graves ou fatais, também letais. Então, tem efeitos adversos que podem levar à morte do paciente. Então, por isso que é tão importante, e o farmacêutico é peça-chave no controle dos efeitos adversos, no manejo, na correção, no acompanhamento, na identificação, na classificação. Então, por isso que é muito importante, num processo que a gente chama de farmacovigilância, que tem como farmacêutico a figura-chave nesse processo. Além da classificação com relação à gravidade, a gente pode classificar também com relação à causalidade, temporalidade e confundimento. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue ter certeza que aquele efeito que o paciente está apresentando é um efeito adverso daquele medicamento. Às vezes o paciente está tomando mais de um medicamento, vários medicamentos, e não é como matemática, né? Que a gente, 1 mais 1 é 2 sempre, né? Aqui foi 1 mais 1 pode ser 11, a gente pode tomar 2 medicamentos e ter 11 efeitos adversos. Então, é bem diferente. Então, por isso a gente pode, às vezes, ter certeza que é de um medicamento, quando a gente tira o medicamento, reintroduz novamente e vê que o efeito surgiu, a gente tem uma grande evidência de que possa ser, ou tirou o medicamento, o efeito parou. Então, tem várias pistas que podem ser seguidas para a gente conseguir classificar e ter um pouquinho mais de certeza se aquele é um efeito adverso ou não. Mas a gente não fica testando o paciente, a gente tem que acompanhar ele, tratar ele, e às vezes se a gente tirou um medicamento, às vezes não vale a pena o risco de reintroduzir aquele medicamento, muito menos reintroduzir só para ver se o efeito vai surgir novamente. Então, por isso que nem sempre a gente consegue colocar um efeito adverso como definido, como ter certeza, né? Mas mesmo assim, ele exige o manejo e acompanhamento, e isso é bem importante. Os efeitos adversos eles podem ser de 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 são aqueles efeitos previsíveis, que dependem da dose, que estão relacionados com a farmacologia daquele medicamento. Por exemplo, hoje eu estou nos antihipertensivos, né? Vamos supor um antihipertensivo que a pessoa teve uma queda muito brusca de pressão. Às vezes só ajustar a dose, melhorar a dose daquele medicamento, diminuir a dose, ajustar a posologia, a gente consegue contornar aquele efeito adverso. Mas a gente também tem os efeitos adversos tipo 2, que são aqueles não previsíveis, que não dependem da dose, que são relacionados com a farmacologia bizarra, que a gente chama também de idiosincrasias. Então, esses são mais perigosos e são às vezes inesperados, né? Por exemplo, a granulocitose causada por dipirona é um exemplo de uma idiosincrasia. Podem pesquisar no Google sobre isso, depois me contem. Efeitos tóxicos. Efeitos tóxicos já estão relacionados quando a gente quando a gente alcança uma superdosagem, que pode ser intencional ou não intencional, acidental, né? Então, vão estar relacionados então com uma ingestão excessiva ou com comprometimento do metabolismo, no caso, por exemplo, uma pessoa idosa que não consegue metabolizar aquele medicamento completamente e o efeito começa a ser cumulativo. A gente também tem a toxicidade específica a órgãos e sistemas. Um exemplo bastante importante é a toxicidade na gravidez, que a gente chama de teratogenicidade, que são aqueles efeitos de má formação fetal que ocorrem especificamente, mais intensamente, no primeiro trimestre de gestação.
Por que no primeiro trimestre de gestação? Porque é nesse primeiro trimestre de gestação que ocorrem as principais formações do feto. O FDA usa essa classificação, existem outras classificações, mas é a do FDA e é também a classificação utilizada no Brasil, que classifica da categoria A, B, C, D e X. Então, a gente também não fica testando as grávidas para ver se pode ou se não pode. Como via de regra, o medicamento sempre o benefício deve sobrepujar o risco, sempre, mas na gravidez isso mais importante ainda, que todo medicamento tem risco sempre. Então, e o medicamento é coisa séria, por isso o profissional do medicamento, o profissional da saúde, o farmacêutico é muito importante, que o medicamento é coisa séria e qualquer medicamento tem seus riscos atrelados. Então, na categoria A são aqueles medicamentos que a gente já tem mais estudos, já tem mais evidências relatadas mostrando uma segurança de uso. E depois, conforme as categorias seguintes, vai ficando um pouquinho mais complicado, às vezes não tem estudos completos em humanos, às vezes tem em animais, não tem evidências, até chegar na categoria X. Na categoria X é um X de não usar mesmo. É aquele medicamento que é comprovadamente teratogênico, que não deve ser utilizado. Um exemplo é a isotretinoína, que para ser usada por mulheres precisa ser assinado um termo de consentimento de que a mulher não vai engravidar e tem que estar inclusive utilizando 2 métodos contraceptivos concomitante para tentar assegurar ao máximo que não vai ocorrer uma gravidez durante o período do tratamento. O que a gente busca então é uma segurança. Como eu falei, não existe ausência de risco quando a gente se trata de medicamentos, por isso o medicamento é coisa séria, deve ser tratado com um profissional da saúde, o farmacêutico, o profissional do medicamento, para que a gente tenha então os efeitos terapêuticos alcançados, com risco mínimo de efeitos tóxicos e também com efeitos adversos toleráveis e controláveis, buscando sempre a segurança e a eficácia dos pacientes, dos tratamentos nos pacientes. Obrigada, pessoal. Ai, Vitor, não dá assim pra tu ficar abrindo de repente e cantando aí. Por quê? Tá filmando a aula? Tava, né? Você Deixa eu ver se gravou essa. Ah, essa é legal.